Caro telespectador, telespectadora, estamos dando início a mais um programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Este que é um programa de responsabilidade do Departamento de Ensino Bíblico e da Superintendência Geral da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Nós estamos estudando neste trimestre, na classe de adultos, a lição da CPAD, Adoração, Santidade e Serviço, os princípios de Deus para a sua igreja em Levítico, o livro de Levítico, que faz parte aí do Pentateuco. Estamos estudando, extraindo a partir dele algumas lições para a igreja. E a lição que nós vamos estudar hoje é a lição de número 9, que tem por título Jesus, o Holocausto Perfeito. O texto áureo se encontra na Epístola aos Hebreus, que é um texto no Novo Testamento que dialoga com o livro de Levítico, Hebreus capítulo 10, versículo 10, que diz: na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feito ou feita uma vez. E a verdade prática, os holocaustos da antiga aliança eram transitórios e imperfeitos, mas o sacrifício de Jesus Cristo é perfeito e eterno, porque ele morreu e ressuscitou eficazmente por toda a humanidade. Bem, eu e o pastor Fábio já estamos aqui, apostos, prontos para dar início ao nosso debate, ao nosso diálogo. Convidamos você a permanecer conosco até o final e nós vamos estudar hoje a respeito do Holocausto, o sacrifício mais antigo. Vamos ver aqui o Holocausto na história de Israel e, por fim, vamos destacar Jesus Cristo, o Holocausto Perfeito. Fique conosco, voltaremos em seguida. Queridos telespectadores, telespectadoras do programa Escola Bíblica Dominical em Debate, estamos aqui para estudar mais uma lição deste trimestre no livro de Levítico e hoje na lição de número 9 vamos estudar a respeito de Jesus, o Holocausto Perfeito. E Holocausto remonta aqui a questão do sacrifício de animais. Sacrifício de animais, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Deus disse a Adão, que no dia que ele pecasse, certamente morreria. E a morte é consequência do pecado. Às vezes, alguns podem ficar chocados. Como é que pode? O que é que tem a ver culto com a morte de um animal, o derramamento de sangue de um animal? Será que esse Deus é meio sanguinário? É uma coisa muito chocante. De fato, muitos de nós acham muito chocante derramar sangue de um animal, sacrificar um animal por causa do pecado de uma pessoa, de um homem, de uma mulher, de uma pessoa humana. Mas a gente vê pela palavra de Deus, entende pela palavra do Senhor, que o objetivo de Deus estabelecer o sacrifício de animais era mostrar, tem um objetivo pedagógico, de ensinar aos homens a gravidade do pecado. O pecado é tão grave que leva à morte. O pecado é tão grave que tem como consequência a morte. E que por causa do pecado, como consequência do pecado, o homem, toda a humanidade deveria morrer. Toda a humanidade mereceria a danação eterna. Mas Deus, no seu infinito amor, Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então Deus estabeleceu, na sua soberania, quando elaborou o plano da salvação, Ele estabeleceu que até a vinda do sacrifício perfeito, até o sacrifício perfeito, único e definitivo de Jesus, o Filho de Deus, lá na cruz do Calvário, ia haver, durante a história da humanidade aqui na Terra, o oferecimento de animais em sacrifício a Deus, como um ato simbólico daquela morte vicária daquele animal. Uma morte vicária, essa palavra vicária dá a ideia de substituto
Então, a morte vicária de um animal significa que o animal morreu no lugar de outra pessoa. Então, lá, quando ia oferecer o holocausto, aquele animal era sacrificado, derramava o seu sangue, porque o sangue simboliza a vida, e ele morria no lugar do pecador. E naquele ato simbólico, o homem, o pecador, a pessoa colocava as mãos na cabeça do animal, sobre o animal, num ato simbólico de transferência da culpa do homem para aquele animal, e aquele animal morria no lugar do homem, morria pelos pecados do homem. Então isso era um ato simbólico que denotava, que apontava para o futuro, para o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E tinha, nesse sacrifício, também tinha a questão de você pegar a carne daquele animal, o corpo daquele animal, depois que era derramado o seu sangue, e queimava aquela carne no altar, e queimava aquela carne, e esse ato se chamava de holocausto. Então, no tópico 1.1 da nossa lição, fala aqui da definição de holocausto. Essa palavra holocausto vem da palavra hebraica, olá, que, entre outras coisas, significa ascender ou ir para cima. Então, o holocausto, no holocausto, a vítima, que era o animal, era completamente queimada ao Senhor. E o cheiro da queimação daquela carne, o cheiro que você sabe que toda carne, quando é queimada, ela exala aquele cheiro agradável, como de churrasco, e aquele cheiro subia, porque a tendência da fumaça é subir. E em Êxodo, por exemplo, Êxodo 29, 18, a Bíblia fala: assim queimarás todo o carneiro sobre o altar, é holocausto para o Senhor, de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. Então, o holocausto é uma oferta totalmente ou completamente queimada ao Senhor, e apontava isso porque Deus se agradava, Deus estava recebendo aquele sacrifício. Então, professor José Roberto, o holocausto, ele foi praticado já desde muito tempo. Nós vamos ver detalhadamente aqui na nossa lição de hoje, e era algo que só depois que foi sistematizado as regras ali na lei para o oferecimento do holocausto. Mas desde o Éden, os patriarcas já se praticavam. É bem verdade, pastor Fábio. A gente vê aqui no ponto 1.2 da nossa lição, em relação aos objetivos do holocausto. Então, já foi ressaltado aqui que um dos principais objetivos do holocausto era tornar o homem propício a Deus. Então, inclusive, daí vem a palavra propiciação. Isso diz respeito ao fato de que o ser humano é pecador e Deus é santo. E sendo Deus santo, faz-se necessário que haja uma propiciação para que o ser humano tenha acesso a Deus. Então, o derramamento do sangue dos animais na antiga aliança, esse holocausto, ele era oferecido inicialmente em razão da culpa, da condição pecaminosa do homem, que precisava ter o seu pecado perdoado. Evidentemente, quando nós estudamos a Epístola aos Hebreus, que é um texto bíblico lá do Novo Testamento, que tem uma relação, e eu ouso dizer que nós só podemos fazer uma interpretação apropriada no contexto do Novo Testamento do livro de Levítico a partir do livro de Hebreus. E lá nós entendemos que o sangue daqueles animais, lá na Antiga Aliança, na verdade, eles apontavam para um outro sacrifício. E também, além dessa questão da culpa do pecado, o holocausto também ele era ofertado como ação de graça, como reconhecimento do livramento de Deus, do ato gracioso de Deus. Às vezes a gente pensa que só tem graça no Antigo Testamento, né? Inclusive
Há quem pense que só o Novo Testamento tem graça, mas o Antigo Testamento tem graça também. E a gente vê a graça aqui de Deus pelo fato de, através desse holocausto e através do derramamento do sangue desses animais, o ser humano podia se aproximar de Deus, ter contato com Deus. Então, esse ritual, inclusive, não era um ritual que estava alicerçado apenas naquela prática religiosa e no sangue daquele animal que era derramado, mas também numa demonstração de fé e de confiança de que aquele sangue que era derramado dava acesso e era uma forma de Deus receber ao pecador e de acolhê-lo, perdoar a sua condição e até dele poder se relacionar com o próprio Deus. Então, é isso que nós aprendemos. Aprendemos aqui também nesse primeiro ponto sobre a tipologia do holocausto e já aquilo que nós ressaltamos, essa questão da transitoriedade desses sacrifícios. Nós vamos ver aqui mais adiante que eles foram realizados ainda no tempo patriarcal e vão até a destruição do templo por volta do ano 70 da era cristã, mas em Cristo, esses sacrifícios perderam a razão de ser. Isso nós vamos ver porque Jesus é o Cordeiro de Deus, como disse João Batista, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí, pastor Fábio, esse sacrifício de Jesus é um sacrifício melhor, é um sacrifício superior. É verdade. O sacrifício de Jesus na cruz do Calvário foi um sacrifício único, completo, definitivo, para o qual todos os sacrifícios do livro de Levítico apontavam, todos os sacrifícios previstos na lei apontavam para o sacrifício de Jesus, e Paulo disse que Jesus, Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. João Batista disse que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas o nosso tempo já se foi do primeiro bloco, vamos fazer mais um intervalo e já voltaremos para continuar o estudo da nossa lição. Fique conosco. Muito bem, meus caros telespectadores do programa Escola Bíblica Dominical em Debate, estamos de volta para continuar o nosso estudo aqui da lição de número 9, que tem como título Jesus, o Holocausto Perfeito. O Holocausto era a oferta, era um sacrifício de animais, em que a vítima, ou seja, o animal, era completamente queimada perante o Senhor, e o cheiro daquela queimação daquele animal ali no fogo subia, tem esse ato simbólico, aquele cheiro subia aos céus e era um cheiro agradável a Deus. Então, no tópico 1.3 da nossa lição de hoje, que trata da tipologia do holocausto, fala que os sacrifícios do Antigo Testamento eram transitórios e que uma aliança superior e definitiva já havia sido providenciada por Deus. Então é muito importante isso aqui, a gente, como bem falou o professor José Roberto, de que os livros da lei, a lei deve ser analisada à luz do Novo Testamento. O livro de Levítico deve ser lido e interpretado com os óculos do livro de Hebreus, porque ele dá a interpretação correta, e esses sacrifícios do Antigo Testamento apontavam para o sacrifício de Cristo, único, perfeito e definitivo. Hebreus capítulo 10, versículo 1 diz que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas. Então, dentro da tipologia, o sacrifício daqueles animais tipificava, era um tipo
do sacrifício de Cristo. O sacrifício de Cristo é o antítipo, né? É a realidade, e aquele sacrifício de animais é apenas uma sombra, era apenas uma imagem, né, do verdadeiro sacrifício que seria realizado na cruz do Calvário, né? E nós vamos estudar daqui a pouco que Deus, ele não escolheu nenhum outro homem, né, para poder morrer no lugar da humanidade, mas ele mesmo morreu. Uma das pessoas da Trindade se fez carne, habitou entre nós para poder morrer por nós. No tópico 2 da nossa lição, o holocausto na história de Israel. Se a gente observar bem o texto bíblico, nós vamos ver que se praticava o oferecimento de sacrifícios de animais. O holocausto era praticado antes da lei, foi oficializado e regulamentado na lei, né, e continuou ao longo da história de Israel, Então, não é nenhuma novidade. Até mesmo em outras religiões fora do judaísmo, também tinha-se esse costume de oferecer animais em sacrifício às divindades, né? No caso do texto bíblico, dentro da palavra de Deus, já vemos que lá no Antigo Testamento, quando Adão e Eva, quando eles pecaram, a Bíblia diz que Deus vestiu eles com pele, né, de animais, com peles de animais. E ali a Bíblia, o texto bíblico não diz explicitamente que um animal morreu para cobrir o pecado de Adão e Eva, mas implicitamente é muito lógico a gente deduzir que um animal foi morto pelo próprio Deus para que fosse tirada a sua pele para confeccionar as vestes, né, para Adão e Eva, já ali no ato simbólico de que aquele animal morreu no lugar de Adão e Eva, morreu para temporariamente, vamos dizer assim, cobrir o pecado de Adão e Eva. E isso já aconteceu lá. Nós vemos no caso dos filhos de Adão e Eva, Caim e Abel, eles foram oferecer sacrifícios a Deus. A Bíblia diz que Caim ofereceu produtos de origem vegetal, né, para o Senhor, e Abel ofereceu do seu rebanho. Em Gênesis, no capítulo 4, versículo 4, diz que Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Então, já bem no início da história da humanidade, já havia essa prática do holocausto, já havia essa prática do sacrifício de animais a Deus, que foi praticada aí por Abel. E continua o texto bíblico de Gênesis, né, que fala das origens, né, da gênese de todas as coisas, e nós vemos, por exemplo, que essa prática também foi levada a efeito pelo Noé. Noé, aqui em Gênesis, no capítulo 8, no versículo 20, depois que Noé e sua família saem da arca, depois que as águas baixaram, a Bíblia diz em Gênesis 8:20 que levantou Noé um altar ao Senhor e tomou de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocausto sobre o altar. Então aqui nós vemos também Noé oferecendo holocaustos ao Senhor e tendo aqui a preocupação de fazer isso se utilizando de animais limpos e aves limpas. Quer dizer, antes de ter uma lei escrita regulamentando como é que deveria ser o sacrifício, mas já havia, certamente Deus já havia revelado de alguma maneira que não era qualquer animal que poderia ser oferecido ao Senhor e que esse ato de culto a Deus, que era oferecer o holocausto ao Senhor, não podia ser feito de qualquer maneira. Então Noé também ofereceu sacrifício, o primeiro patriarca lá de Israel. Abraão também, a gente vê que ele também ofereceu sacrifícios, inclusive a gente vê
na palavra de Deus, no texto bíblico, em Gênesis, no capítulo 22, no versículo 13, tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Então, quando Deus faz aquela prova para Abraão, o professor José Roberto, Deus providenciou um substituto, um carneiro, para morrer no lugar de Isaque, e assim ele ofereceu aquele carneiro em holocausto. É isso mesmo. Então, a gente vê a partir do exposto que, desde os primórdios aí do período patriarcal, o sacrifício já foi realizado. Então, ele vem antes do período da lei, isso porque, conforme está aqui no ponto 2.2 da nossa lição, é no período mosaico que a gente observa esse trato em relação à sistematização do culto divino, depois que o povo de Israel sai do Egito, passa pelo mar. Então, Deus revela a Moisés como deveria se dar o culto. E a gente vê aqui no capítulo 31, no versículo 9, por exemplo, que havia especificações em relação ao altar. Diz assim: e o altar do holocausto com todos os seus utensílios e a pia com a sua base. O livro de Levítico, capítulo 1 até o capítulo 6, tem uma série de especificações cultuais quanto ao procedimento de como se deveria realizar o culto divino. Então, o sacrifício, ele era uma prática comum dentro do culto, de acordo com a revelação que havia sido dada a Moisés, e como nós já destacamos aqui, também antecipava e apontava para um sacrifício superior, irrepetível e definitivo, que haveria de acontecer quando Jesus viesse, de modo que todos aqueles animais que eram sacrificados, eles estavam apontando para Cristo. E, de igual modo, as pessoas que eram salvas, as pessoas que recebiam o perdão do pecado, não era por causa do sangue daqueles animais especificamente. O autor da Epístola aos Hebreus revela isso. Mas na expectativa do sacrifício de Jesus que haveria de acontecer no futuro. Bem, nós já vimos aqui, então, que o holocausto na história de Israel, ele vai desde o tempo lá do período patriarcal, passando por Noé, Abraão, o sacrifício de Abel, cujo sangue ainda fala, né? E também o sacrifício no período mosaico, com todos os seus procedimentos e preceitos cultuais. Mas ainda vai ter um outro período que nós vamos tratar no bloco seguinte, que é o período nacional, que é quando Israel se torna nação, e principalmente depois da construção do templo. E aí os sacrifícios, eles continuam. Pedimos para você continuar conosco, nós vamos fazer uma breve pausa e voltaremos em seguida. Estamos de volta, programa Escola Bíblica Dominical em Debate, tratando a respeito do período do Holocausto na história de Israel, que aponta para o sacrifício perfeito e irrepetível do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos estudando especificamente nesse tópico a respeito do período patriarcal, o período mosaico. No período patriarcal, nós ressaltamos que já nos antigos tempos havia sacrifício, inclusive sacrifícios haviam não apenas no judaísmo e dentro da cultura hebreia, mas também em outras religiões, inclusive sacrifício de pessoas humanas. Mas o sacrifício de pessoas humanas sempre foi considerado algo abominável na teologia judaica e na teologia do Antigo Testamento. Deus nunca exigiu esse tipo de sacrifício, muito pelo contrário, ele censurou os sacrifícios humanos. Mas os sacrifícios de animais sempre fez parte do culto e da adoração
mesmo antes de Israel se tornar nação, mesmo antes do estabelecimento do culto mosaico, já na antiga aliança, nós temos aqui o sacrifício dos patriarcas, Noé, Abraão sacrificaram a Deus. Nós temos o caso de Abel, que apresentou um sacrifício agradável ao Senhor. E no período mosaico, nós já ressaltamos aqui no bloco anterior, que Deus deu orientações precisas em relação ao tabernáculo, em relação aos sacrifícios especificamente, e a gente extrai como lição e princípio dessas orientações que o culto a Deus deve ser sempre nos moldes que Deus determina. Então, já temos dito aqui reiteradamente em outras aulas que uma das grandes lições que nós extraímos do livro de Levítico é, primeiro, que devemos viver em santidade. Segundo, que é Deus quem estabelece os procedimentos e princípios para o culto. Afinal de contas, é Ele quem diz como deve ser adorado, porque Ele, Deus, e somente Ele é digno de adoração. E no culto mosaico, nós vemos aqui todas as orientações que Deus dá em relação ao altar e ao sacrifício. E uma das verdades que a gente aqui destaca no livro de Levítico, principalmente nos primeiros capítulos, é em relação à qualidade do sacrifício. Você não poderia escolher qualquer animal, assim, não, vou olhar aqui, ver se tem algum animal aqui, escolher aquele animal ali mais desajeitado para sacrificar. Vou ver se tem algum sobrando aqui, ou algum que não seja importante, para que eu possa oferecer em sacrifício. Não. O animal a ser sacrificado deveria ser escolhido entre os melhores. Inclusive, não apenas sacrifícios de animais, mas havia também sacrifício das primícias da colheita e, não por acaso, se oferecia o que havia de melhor, uma demonstração de que Deus é digno. No período nacional, que é o período em que Israel é estabelecida institucionalmente como nação, que é após a conquista de Israel, os holocaustos, eles continuaram a ser oferecidos ao Senhor por vários motivos. E a gente vê aqui no livro de Josué, lá no capítulo 8, que Josué celebrou uma importante vitória sobre os cananeus com ofertas queimadas e pacíficas. Isso aqui reforça o que nós já dissemos anteriormente, que esses sacrifícios não eram apenas pelos pecados, mas também como uma demonstração de gratidão a Deus e de reconhecimento por tudo aquilo que Deus havia feito. Pastor Fábio, portanto, a gente aprende aí que esses sacrifícios, eles perduraram também nesse período nacional, como uma forma também de aliança do povo de Israel com o Deus que havia tirado esse povo lá do Egito, havia trazido para aquela terra e havia feito uma promessa para eles e estabelecido uma aliança. É verdade, e é importante também considerar, meus queridos telespectadores, que aquelas pessoas, quando iam oferecer o sacrifício, elas precisavam ir com fé. Não era um mero ritual de matar animais por matar, derramar o sangue de animais por derramar, mas a pessoa precisava crer no sacrifício futuro, que era o sacrifício perfeito e definitivo. A pessoa tinha que ir sacrificar numa atitude de fé, de reverência e de fé, de esperança no sacrifício perfeito, porque aquele sacrifício de animais, ele era transitório, ele era temporário, era imperfeito e era apenas uma sombra que apontava para o sacrifício perfeito da cruz. Então, no Antigo Testamento, a justificação também era pela fé. Abraão foi justificado pela fé e quando a pessoa oferecia o sacrifício, se ela não fizesse isso numa atitude de fé, ela não seria justificada. Então, era um mero ritualismo religioso e muitos judeus caíram, infelizmente, nesse pecado da religiosidade desprovida da verdadeira fé no Senhor. O comentarista, que no final do tópico 2.3, ele fala aqui uma coisa bastante interessante que diz: ao aproximar-se do Senhor com uma oferta queimada, o crente hebreu mostrava, através desse rito, a sua disposição de entregar não somente a vítima ao Senhor, como também a si mesmo.
Então, essa entrega, ela é muito importante. E Paulo, ele conseguiu detectar muito esse princípio dessa entrega nossa a Deus, quando escreveu aos Romanos, no capítulo 12, no versículo 1, ele disse assim: rogamo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Observe aqui que Paulo não está defendendo o sacrifício morto, não está defendendo a morte de nenhum animal e de nenhuma pessoa, mas ele diz que é importante, já que uma vez que cremos no sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, uma vez que o sangue de Jesus derramado na cruz nos permite a justificação, a expiação dos nossos pecados, agora vivamos para Cristo, vivamos para Deus e ofereçamos a Deus, não o sacrifício de um animal, de um carneiro, de um bezerro, mas ofereçamos a Deus o nosso corpo, nada de suicídio, evidentemente, mas é um sacrifício vivo, a nossa vida tem que ser oferecida a Deus. Tem uma tradução, a NVI, ao invés de dizer que ofereçam o vosso corpo em sacrifício vivo, ela diz que se ofereçam a si mesmos, ou seja, o corpo, a alma, o espírito, todo o nosso ser, toda a nossa vida, e que possamos viver uma vida de dedicação a Deus, uma vez que nós fomos alcançados pela propiciação dos nossos pecados, que foi nos outorgadas por Deus por meio do sacrifício de Jesus. Então, todos esses holocaustos do Antigo Testamento prefiguravam a vinda de Jesus Cristo, o sacrifício vicário e perfeito. E isso já fala aqui no tópico 3 da nossa lição, Jesus Cristo, o holocausto perfeito. A fim de que o Filho de Deus se tornasse o nosso holocausto perfeito, 3 coisas foram-lhe necessárias. Primeiro, a encarnação. Segundo, o sofrimento. E, finalmente, a morte e ressurreição. O professor José Roberto nos chama a atenção aqui, nesse assunto, é que o próprio Deus, porque como Deus é eterno, e o próprio Jesus diz que Deus é Espírito, então, e Deus é eterno, Deus não pode morrer. Deus não pode morrer. Mas uma vez que uma das pessoas da Trindade se fez carne e habitou entre nós, se fez homem mortal, então Deus fez isso só para poder ter a capacidade de fisicamente morrer no lugar de toda a humanidade. Alguém pode criticar, mas Deus inventou esse negócio, vamos criminalizar Deus aqui, vamos processar Deus, porque foi o responsável por matar milhares de animais ao longo da história da humanidade. Ele faz isso porque não é com ele, porque não sentiu a dor do animal. Mas o próprio Deus se fez carne para poder morrer no lugar da humanidade. É isso mesmo. O João diz na abertura do seu evangelho que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E diz mais, diz que o verbo se fez carne e habitou no meio dos homens. A palavra habitar no grego dá a ideia de tabernacular, de fazer residência. Então, Deus se fez residente no meio dos homens. O ato da encarnação é o mistério da piedade, conforme Paulo diz a Timóteo na sua epístola, e é uma demonstração da identificação de Deus com cada um de nós através da sua entrega, o fato dele ter se tornado homem e ter vivido no meio de nós. Então é um ato também de humilhação. O apóstolo Paulo fala a respeito disso no capítulo 2 da sua epístola aos Filipenses, que Jesus esvaziou-se da sua glória para habitar no meio de nós, tomando a forma de servo. Então, grande é este mistério, é uma demonstração de que Deus é por nós e de que Deus é conosco. Nós vamos fazer um breve intervalo, voltaremos em seguida para detalhar melhor essa questão, se é que é possível, e falar sobre o sofrimento de Cristo e a sua morte e ressurreição.
bem, meus irmãos e irmãs, telespectadores do programa Escola Bíblica Dominical em Debate, estamos de volta para estudar aqui no último bloco da nossa lição de hoje a respeito de Jesus Cristo, o holocausto perfeito, e estávamos falando no bloco anterior a respeito da encarnação de Cristo. Jesus, ele já existia antes de vir ao mundo, e no plano de Deus para a salvação já estava previsto de Jesus se encarnar e viver como homem e morrer por nós, porque, segundo o escritor aos Hebreus, capítulo 10 de Hebreus, versículos 4 e 5, diz assim: porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Observe que a luz interpretativa aqui do escritor aos Hebreus já mostra que aqueles holocaustos e sacrifícios do Antigo Testamento eram transitórios. Então ele diz que é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Por isso, olha aí, Hebreus 10 e 5, por isso, ao entrar no mundo diz: sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Ou corpo para mim preparaste, como diz em outra tradução. Então, a encarnação de Cristo era necessária para que um ser humano perfeito, sem pecado, que foi Jesus, pudesse morrer. A Bíblia diz que por meio de Adão entrou o pecado no mundo e como consequência do pecado entrou a morte. Também por meio de Jesus, que a Bíblia diz que é o segundo Adão, entrou a vida, entrou a solução para o problema do pecado, a expiação para o pecado. Então, esses holocaustos são ineficazes em si mesmos para redimir o pecador. Eis porque o Filho de Deus se apresentou como a oferta e o ofertante. O escritor aos Hebreus, ele coloca muito bem essa questão em Hebreus 7, 25 a 28, que Jesus ofereceu a si mesmo, de uma vez por todas, o sacrifício de si mesmo. Então, professor José Roberto, Jesus, ele é tanto o sumo sacerdote, como é o próprio sacrifício, como é o próprio sacrifício. Então ele morreu, a morte de Jesus foi vicária, substituta, ele morreu no nosso lugar, toda a pena que a humanidade merecia foi direcionada, foi imputada a Cristo, e a justiça de Cristo foi imputada a todos aqueles que creem no sacrifício de Jesus. Agora, uma pergunta que se faz, professor José Roberto, é quanto ao sofrimento de Cristo. O sofrimento dele, de ter morrido na cruz, o sofrimento físico foi grande, todos nós sabemos, mas será que, além do sofrimento físico, teve algum outro tipo de sofrimento? Em que consistiu o sofrimento de Cristo? É interessante que a gente, quando lê o livro do profeta Isaías, no capítulo 53, nós temos uma visão das angústias que Jesus passou e padeceu, isso 700 anos antes que acontecesse. O profeta já antecipava, ele dizia: o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas pisaduras dele nós fomos sarados. E ali nesse capítulo 53, nós vemos todas as dores que estavam direcionadas a Jesus, a sua mente, ao seu corpo físico. Então Jesus sofreu, e sofreu na carne, no corpo. Essa é uma revelação que o autor da Epístola de João, ou João, o evangelista, e também que é o autor do evangelho que traz o seu nome, demonstra que Jesus padeceu, ele sofreu na carne. Não era um espírito, não era ali um anjo, como alguns movimentos hereges pregavam já no primeiro século. Então Cristo sofreu mesmo, de fato, e isso era considerado um escândalo, e ainda hoje o é, de se pensar como pode Deus ter sofrido, como é que pode Deus ter sentido na sua própria carne os sofrimentos humanos. E essa é uma grande verdade profunda para nós os cristãos, de pensar que esse Deus, que é o Criador dos céus e da terra,
tudo foi criado por Ele e por Ele tudo se fez, diz João no prólogo do seu Evangelho, mas esse mesmo que criou terra, céu e mar, Ele também se fez carne, se fez gente, habitou no meio de nós e sofreu o sofrimento de Cristo na cruz do Calvário, quando Ele estava ali no subúrbio da cidade de Jerusalém, quando Ele clamou: Pai, está consumado, em tuas mãos entrego o meu espírito. Ali era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele estava morrendo a nossa morte e o nosso sacrifício, e morrendo integralmente, morrendo no corpo, morrendo no espírito, porque Ele foi até o inferno, Ele foi até o mundo dos mortos. E Jesus, a morte dele é a morte que era merecida a cada um de nós. E nós pensarmos que nós não éramos e não somos merecedores, foi um ato de graça, de misericórdia. O pastor Fábio já fez uma provocação aqui, bastante apropriada ao longo da nossa discussão, que é justamente como pode Deus ter morrido por nós. Então, e como pode Deus conhecer a nossa condição? E eu gosto muito de pensar, a partir do texto bíblico, essa identificação de Deus com o nosso sofrimento. Deus sabe o que é sofrer. Você, de repente, pode pensar assim: Deus está lá no céu, Deus está lá distante, na imanência, como dizem os filósofos, mas esse Deus é um Deus que também além de ser transcendente, ou melhor dizendo, a transcendência dos filósofos, mas Ele é também o Deus imanente, Ele é o Deus conosco, Ele é o Deus que conhece a nossa dor, se identifica com os nossos sofrimentos, Ele sabe o que é sofrer, e o apóstolo Paulo ressalta isso. O livro de Apocalipse também destaca, lá no capítulo 5, versículo 6, a respeito do leão da tribo de Judá, que é o cordeiro que foi morto em nosso lugar. E é importante, só para encerrar esse tópico, pastor Fábio, eu gosto de pensar também, a gente tem que colocar na interpretação bíblica as condições desse Cristo nos devidos lugares e pensar que haverá um momento no qual esse Cristo será reconhecido como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, na dimensão escatológica e apocalíptica, e neste momento entender que Jesus é o Cordeiro de Deus, aquele que morreu pelos nossos pecados, e para a igreja, evidentemente, ele já é o Rei e o Senhor. Mas haverá o dia em que na sua morte, ressurreição e na sua glorificação, ele será reconhecido como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O texto de Isaías, no capítulo 53, ele descreve muito bem, mais ou menos 700 anos antes de Cristo, ele descreveu muito bem a respeito desse sofrimento de Jesus. Diz o texto que Jesus era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. Na tradução, na versão corrigida, diz homem de dores e experimentado nos trabalhos. Mas aqui na atualizada diz homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, é a morte vicária, substituta. Jesus sofreu e morreu no nosso lugar para que pudéssemos hoje, através da fé em Jesus, através da fé na obra de Cristo na cruz do Calvário, pudéssemos ser justificados diante de Deus. Então, a justiça de Cristo foi imputada a todos aqueles que creram em Cristo. E todo aquele que crê em Cristo vai ser justificado por causa da justiça de Cristo. E o bom também
meus queridos irmãos, é que não ficou só aí na morte. O tópico 3.3 da nossa lição fala também da ressurreição de Jesus. É bem verdade que Jesus morreu, como estava previsto nas Escrituras, ele veio para isso e morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, e isso, a ressurreição de Cristo, é uma prova, é uma evidência física, objetiva, de que Deus se agradou do sacrifício de Jesus. Deus recebeu o sacrifício de Jesus, o sacrifício de Jesus na cruz, ele subiu como oferta agradável, de cheiro suave ao Senhor, e como uma prova, como uma evidência física, para demonstrar objetivamente para todos de que Deus se agradou do sacrifício de Jesus, que foi completo, perfeito e definitivo. Deus o ressuscitou dos mortos ao terceiro dia, e além disso, não ficou só por aí, ele ainda ascendeu aos céus. É isso mesmo. E para concluir, Hebreus capítulo 9, o versículo 28, diz assim: também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado aos que o esperam para a salvação. Daí está o valor do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, sua morte, sua ressurreição. Você tem a oportunidade de continuar esse debate na Escola Bíblica Dominical da sua congregação no próximo domingo, e convidamos você a continuar nos acompanhando através do nosso blog Subsídio EBD, através do canal da TV AD Mossoró, através do programa da TV AD no canal da TCM, e aprender muito mais da Palavra de Deus. Então fiquem todos na paz do Senhor, e até o próximo programa, se Ele mesmo permitir. A paz do Senhor, e até o próximo programa, se Deus quiser.